Bom, gente, então vamos dar continuidade, né? Em patologia geral, seguindo aí nosso conteúdo. E aí, gente, hoje a gente vai conversar a respeito das doenças do sistema imune, tá? Especificamente, eu vou falar a respeito de hipersensibilidade, tá? Hipersensibilidade é uma reação exagerada do organismo, tá? Contra algum corpo estranho, na verdade, tá? Alguma proteína que o corpo considera como estranha, né? Às vezes nem é uma proteína estranha, às vezes é uma proteína do próprio organismo, tá? Mas para o organismo, aquela proteína é uma proteína estranha, tá? Então, o nosso organismo monta uma resposta imunológica contra aquilo, tá? Tem diversos tipos de hipersensibilidades, a gente vai focar nessa aula aqui na hipersensibilidade do tipo 1, tá? Então, gente, são essas reações exageradas, tá? Produzidas pela resposta imunológica, tá? Então, não era a reação que deveria acontecer, tá? O corpo, ele supõe que alguma molécula seja estranha, seja prejudicial, seja patológica, e aí ele começa a produzir anticorpos contra essa molécula, tá? E aí, gente, a todo mundo que vai manifestar esse tipo de hipersensibilidade, tá? Que a gente chama de hipersensibilidade do tipo 1, hipersensibilidade imediata, ela tem que ter ali, tá no estado pré-sensibilizado, ou seja, ela tem que estar imune. Então, o que é isso? Ela tem que ter tido contato anteriormente para desenvolver essa alergia, tá? Então, vamos supor que uma pessoa ela tem uma doença, uma alergia, né, a camarão, as proteínas presentes ali no camarão, tá? Então, da primeira vez, ela vai se sensibilizar, tá? Ela tem que ter o contato para depois manifestar, tá? Nessa sensibilização, o organismo começa a produzir os anticorpos, aí ele reconhece. Olha, essa proteína é estranha, essa proteína é nociva, vou desenvolver anticorpos, tá? O organismo considera aquilo ali patológico, aquela substância ali nociva para o organismo, tá? Sendo que na verdade não é. Por isso que a gente chama de hipersensibilidade, uma reação exagerada, tá? Excessiva ali do organismo, tá? Então, primeiro tem que ter o contato com essa substância, tá? Não só antígenos alimentares, a gente vai ver até o frio, a gente tem dermatites de contato, parasitos, qualquer corpo, né, que o nosso organismo considere estranho, pode fazer com que ele produza ali esses anticorpos nessa reação de hipersensibilidade, tá? Então, os agentes mais comuns, né, pessoal, para que haja essas reações ali, né, os agentes externos, muita gente tem alergia à poeira, né, o pólen, às vezes perfume, né, ou então o que eu falei, o próprio tecido do organismo gerando esse processo de hipersensibilidade, tá? Nas doenças autoimunes, quando a gente monta uma resposta contra o que a gente fala que é o próprio, tá? O nosso organismo, a nossa resposta imunológica, ela reconhece o próprio do não próprio, tá? Então, geralmente, o que a gente fala que são as moléculas próprias, né? As moléculas do nosso organismo, o sistema imunológico não monta resposta, não produz anticorpos, não produz células reativas, tá? E para o não próprio, né, que são os agentes patogênicos, os agentes infecciosos, como por exemplo vírus, bactérias, ele monta essa resposta, tá? Só que na hipersensibilidade pode haver esse exagero, essa resposta específica, tá? Então, o nosso organismo monta a resposta contra proteínas do nosso próprio organismo, tá? Ou contra moléculas que não são nocivas, né? Como, por exemplo, o pólen, e o organismo exagera, ele acha que seria uma proteína ali nociva ao nosso organismo,
tá? Então, os tipos de reação de hipersensibilidade, né? A gente tem aí 4 tipos principais, né? Essa que a gente vai falar na aula de hoje, que é a anafilática ou imediata, tá? Porque ela ocorre ali segundos ou até a hora após o contato com o antígeno, tá? Depois a gente tem as citotóxicas, né, que é um outro tipo de hipersensibilidade, que vai contar com a participação de células citotóxicas, né, nesse mecanismo. A formação de imunocomplexos, né, que tem ali, conta com a participação de proteínas do complemento, tá? Para promover essa atividade, né, promover esse quadro de hipersensibilidade. E o último tipo, que é a mediada por células ou tardia, tá? Então, a gente pode ter todas essas, e no tópico de hoje a gente vai enfocar aqui a hipersensibilidade do tipo 1, tá? Que é uma das que mais ocorrem aí, e a gente tem bastante atenção também, tá? Porque o nome fala, né? Anafilática ou imediata. Então, nesse caso, o paciente pode manifestar, né? Quadros de anafilaxia, tem um comprometimento grave de alergia, tá? E precisar de socorro ali, de atendimento de emergência. Então, gente, aqui está ilustrado para vocês como que ocorre essa sensibilidade imediata, tá? Essa sensibilidade do tipo 1, tá? Então, aqui, ó, olha aqui junto com onde eu estou mostrando com a setinha, né? Primeiramente, eu preciso de me expor ao antígeno, tá? Então, essa estrutura aqui em verde, tá? Tá sendo uma ilustração esquemática do antígeno, tá? Pode ser qualquer, né, produto aqui, gente. A proteína do camarão. Hoje a gente vai falar da proteína do leite, né? Pode ser a proteína do leite aqui, tá? Que vai induzir um processo alérgico, né? Pode ser, por exemplo, muita gente tem alergias a amendoins, castanhas em geral, né? Tem pacientes que têm alergia à soja, tá? E outras alergias que não são ali alimentares, alergias cutâneas, né? Rinites, né? Problemas respiratórios, problemas ligados aos pulmões, bronquites, tá? Então, os antígenos podem ser diversos, e aqui está representado com essa molécula verde, tá? Então, é a primeira exposição ao antígeno, tá? Então, o que acontece, gente? A partir do momento que tem um contato, a gente vai ter a produção de antígeno, de anticorpo IgE, tá? Ele é produzido e ele fica guardadinho como um anticorpo de memória imunológica, tá? Então, a gente ingere, a gente tem um contato com o alérgeno e o nosso organismo produz esse anticorpo de memória, um anticorpo IgE, tá? Lembrando aqui, né, gente, as partes do anticorpo, né? Ele tem uma regiãozinha que a gente chama de região FC, aqui, que é o sítio que ele se liga na célula, tá vendo? Ele sai da célula ligado por essa região aqui, tá? E aí, tem uma outra região, que é a região FAB. FAB, tá? É Antibody Affinity, tá? Que é a região do anticorpo que se liga ali aos antígenos, tá? FAB, tá? Então, assim, na parte de baixo a gente tem a região FC, as partes superiores ali do meu anticorpo é a região FAB, tá? Tendo contato com o antígeno, esse anticorpo se prolifera, tá? E aí, o que vocês vão perceber? Ele vai depois, então, se ligar, tá?
a célula que participa desse processo de energia, de alergia, tá? E essa célula que participa desse processo de alergia é o mastócito, tá? Então, o que vocês verificaram? Que os anticorpos produzidos contra o antígeno, né, se ligaram ali na superfície do mastócito. Pronto. E aí, gente, o que acontece? Né? Então, eu tenho esse complexo aqui ativado, né? Mastócito com os seus anticorpos ligados na superfície. São anticorpos que reconhecem ali os antígenos pelo qual ele foi produzido, tá? Verificando aqui, ó, que ele está se ligando no mastócito por essa região aqui que eu comentei, que é a FC, tá? A região FC se liga na célula, então tem o mastócito, a FC ligada. E a FAB, ó, se liga aos antígenos, tá? Então aqui eu tenho uma região aqui, né, as regiões FAB desse anticorpo e aqui duas regiões FAB desse outro anticorpo, tá? Então, como essa é a região que se liga no antígeno, os antígenos ali, né, pelo qual a proteína foi produzida, então se eu tenho alergia a leite de vaca, né, então aqui quando eu vou ingerir o leite de vaca, a proteína ali do leite de vaca vai se ligar nesse complexo, tá? Então aqui, gente, olha, o complexo ele tá todo formado. A gente tem os antígenos, os anticorpos e as células que participam desse mecanismo de sensibilidade imediata, tá? Então, uma vez que fechou esse sisteminha aqui, ó, que o antígeno, né, se ligou ao anticorpo, o que acontece? O mastócito começa a degranular. O que é degranular, gente? Liberar os danos ali que são tóxicos, tá? Os compostos vasoativos, as toxinas ali dentro do mastócito, tá? Então a gente tem ali, ó, essa degranulação, a liberação principalmente de histamina, tá? O que a gente sabe, gente? A histamina ela é tóxica para os tecidos, né? E aí, né, se a gente não fazer nenhuma intervenção aqui, né, a gente vai ter lesão nos tecidos, aquela questão de coceira, edema, né? Tudo sendo produzido porque o mastócito está lançando essa histamina ali no ambiente, tá? Então a gente vai ver mais para frente aí na aula que a gente tem que tentar controlar esse mecanismo, controlar essa liberação de histamina, porque ela provoca danos no tecido, tá? Aqui mais um exemplo, ó, do mastócito, quando ele não está ativado, né? Então ele tem ali, ó, vamos sempre manter nessa questão da alergia do leite, né? O indivíduo teve um contato prévio com leite, precisa ter a sensibilização, tá, gente? Que é esse contato inicial, tem que ingerir alguma vez, né? Para que ali o paciente possa desenvolver a alergia. Então, ele teve o contato inicial, produziu os anticorpos, né? E os anticorpos se ligaram ali na superfície do mastócito. Beleza, tá? Só que nesse momento aqui, ó, o que vocês estão percebendo? Que a alergia não está acontecendo, né? Agora, quando a gente compara com esse, ó, esse aqui, o mastócito está ativado. Então, o que vocês percebem que entrou de diferente aqui nesse momento, né? O alérgeno, né? Então, considerando ali, seria o indivíduo ingeriu a proteína do leite, né? Se ele tem anticorpos específicos, ó, e os anticorpos estão aderidos ali na superfície do mastócito, então esses, né, antígenos aqui, que é a proteína do leite, se ligam a esses anticorpos. E essa ligação, todo complexo, ó, o antígeno, o anticorpo e a célula, tá? A ligação toda estabelecida vai promover a degranulação, tá? Esse slide é bom para mostrar isso porque vocês conseguem ver, ó, que o conteúdo que estava lá dentro do mastócito, né, tá sendo ali, ó, jogado para fora da célula, tá? E é isso que causa aquela alergia, aquela coceira, aquele processo inflamatório, o edema, né?
São esses produtos que foram liberados aqui do meio, né, intracelular, e que a gente tem que dar um jeito de promover ali a neutralização desses produtos para controlar esse processo alérgico, tá? Então, quais são os exemplos, né, gente, que a gente mais tem ali de ocorrência da hipersensibilidade do tipo 1 ou hipersensibilidade imediata, tá? A gente tem a anafilaxia, né, quando a gente tem esse processo, as consequências da alergia, da hipersensibilidade, acometendo diferentes órgãos e tecidos, né? Vai acometer a pele, vai acometer os olhos, vai acometer o sistema cardíaco, o sistema respiratório, o sistema neuronal, tá? Então, a gente precisa de levar esse indivíduo aqui para atendimento de urgência, né? Para evitar que esse indivíduo possa entrar em óbito, tá? Então, a gente também pode citar como asma, os eczemas, as alergias alimentares também aqui, né? Como exemplos de hipersensibilidade do tipo 1, tá? Então, gente, o que acontece nas anafilaxias? Bom, a anafilaxia, ela vai acontecer, né? Pode ser por inalação ou pela ingestão de algum antígeno. Geralmente, esses antígenos, pessoal, é um antígeno alimentar, tá? Então, às vezes, proteína do camarão, ou às vezes algum remédio, tá, gente? Alguma droga, anestésicos, por exemplo, tá? Anestésicos endovenosos, tá? O paciente pode ter ali uma alergia, um choque anafilático, tá? Então, os antígenos aqui, né, que estão aqui, entram em contato com o indivíduo, a gente tem uma gama ali, uma diversidade de possibilidades, tá? Mas então, o que acontece? Uma vez que o paciente entrou em contato com esses antígenos, né, os mastócitos vão se degranular, tá? Da forma que eu mostrei para vocês, e vai liberar a histamina, tá? Lembrando que isso só ocorre se o indivíduo tiver tido contato alguma vez com esse produto. Se ele não tiver tido contato antes, não deu tempo ainda, né, dele promover a formação dos anticorpos, tá? Então, gente, nessa anafilaxia, o que a histamina causa, né? Principalmente a contração do músculo liso, o aumento da permeabilidade dos vasos, tá? Então, a gente vai ter o aumento do edema, a vasodilatação, tá? E aí, nisso, a gente vai ter aqueles sintomas clássicos, característicos, tá? Por quê? Tem aumento da permeabilidade vascular, então vou ter edema, vasodilatação, né? Então, vou ter um pouco de extravasamento de líquido. Então, a gente vai ver o quê? Aquele resto urtical, tá? O local vai ficar meio avermelhado, né? E a gente pode ter a presença de pápulas, né? Que é a região mais, além de estar avermelhada, ela fica, né, mais altinha, né? Uma pápula por causa do edema também, né? Que tem aqui nesse processo de aumento da permeabilidade vascular, tá? Contração ali dos brônquios, tá? O inchaço na face, colapso no sistema cardiovascular, tá? Tudo isso pode acontecer nas anafilaxias. E aí, né, uma alternativa para bloquear, antagonizar os efeitos da histamina, né? Porque a gente pode ter essa histamina liberada em todos, os mastócitos, tá, gente? São células que ficam ali na pele, principalmente. Então, a gente tem ele espalhado por todo o nosso organismo, né? Por todo o nosso corpo. Então, essa reação acontecendo, às vezes, no corpo inteiro, a carga de histamina é muito grande, né? Por isso que o paciente pode entrar em anafilaxia, dependendo do grau, assim, né, de reação. Não necessariamente vai depender do grau que ele ingeriu, tá? Então, às vezes, ele ingeriu pouco antígeno, por exemplo, pouco camarão, pouco proteína do leite, tá? A quantidade que ingere não está, assim, intimamente relacionada com a manifestação alérgica, tá? A manifestação alérgica vai estar mais relacionada com o quadro imunológico do paciente, tá? Mas aí, se ele desenvolver, pessoal, essa anafilaxia, a gente pode fazer o uso,
tá, de adrenalina, tá, para antagonizar esses efeitos da histamina, tá? A adrenalina vai atuar nos receptores de contração, né, e de dilatação dos brônquios, bronquiolar, promovendo aí essa vasoconstrição e a broncodilatação, tá? Também a adrenalina tem efeitos na permeabilidade vascular, né? Então, ela reduz a permeabilidade vascular e reduz esse edema, esse inchaço aí que pode ser apresentado pelo indivíduo no momento da anafilaxia. Nessa foto aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês, né, uma foto clássica do Hersh, tá? Do Hersh urtical, tá? Então, o que a gente pode perceber? Essas regiões aqui, que estão mais avermelhadas, se a gente passar o dedinho, a gente vai ver que está um pouquinho altinho, tá? Então, é uma manifestação clássica de alergias, tá? Alergias ali contra produtos lácteos, iogurte, enfim, né? Uma gama de possibilidades de antígenos, tá? Nesse quadro, Professora, pode perguntar. Meu filho, a última vez que ele deu quadro de alergia, ele enche de urticária e ele foi para o hospital, foi internado, ele teve que tomar 10 injeções de adrenalina para poder voltar. Ele foi internado, ele teve que tomar 10 injeções para poder melhorar. E o corpo dele ficou coberto dessas urticárias. Fica sempre assim quando ele tem quadro de alergia. Aham. Quem é que tá falando? É Paola. Nossa, a minha filhinha já teve muita alergia também. Eu ainda não assim... descobri o que é. Não. O que ele tem. Não descobri. Quantos anos que ele tem? Tem 7. Eu ainda não E começou com que... quantos anos? Ai, desde quando ele era bebê. E ele só amamentava, ele já deu uma vez. E assim, ele já deu umas 3 vezes. Mas a última vez foi bem grave, foi o ano passado. Ele ficou internado, ele deu choque anafilático lá no hospital. E teve que ficar internado, tomando adrenalina, assim, de 15 em 15 minutos para poder melhorar. Foi muito tenso. Não é brincadeira, né? É muito ruim. Não, de jeito nenhum. Ele teve diarreia? Tem diarreia? Não. A apresentação dele é a urticária no corpo, que o corpo dele fica coberto. Só isso. E ele tá dentro do peso, certinho? Tá, tudo normal. Vamos pensando, então, o que é. Depois você me dá os mais detalhes. Tem que ver com... O pediatra falou que provavelmente é algum corante, mas, assim, não descobriu o que ainda. Uhum. Esses corantes de iogurte. Tem um corante. Igual ele tinha comido no dia, foi Kinder Ovo e Danette, que era o que ele tinha comido de diferente. Aí o médico falou que provavelmente seria esses dois. Aí ele não comeu mais isso. Acontece muito a corantes do iogurte. Era o corante. Tá vendo? Então, cai nesse exemplo que a gente vai falar na aula de hoje, que a gente vai falar um pouco de alergia alimentar. E aí, o exemplo que eu coloquei é proteína de leite, mas esse, né, do corante dos alimentos, o quadro clínico é mais ou menos, né? É esse aí que eu estou mostrando para vocês. Né? Carne de porco me deixa assim também, eu fico todo empolado. Alergia de quê? Carne de porco. Tá vendo, gente? É muita coisa, né? Cada pessoa se manifesta de alguma forma, né? A minha filhinha não pode proteína de leite. Tem gente que é carne de porco, amendoins, gergelim, dá muito isso. Meu irmão é alérgico aí, não pode de gergelim. Você lembra que eu mostrei para vocês do meu dedo, assim, que a aliança estava dando alergia? Né, que era dermatite de contato. O sistema imunológico nosso, ele é muito assim, né, diverso para reconhecer as proteínas. Então, tem uma gama de proteínas e às vezes, né, tá ligado ao indivíduo mesmo, que tem propensão a ter doenças, né, alérgicas
e alguma doença de hipersensibilidade, a gente desenvolve esses quadros mesmo, é muito comum. Bom, gente, então aqui na anafilaxia, tá? Então, onde a gente pode ter situações ali sendo acometidas, né? Na pele, nos olhos. Então, sempre assim, vermelhidão da pele é aquela foto que eu mostrei, né? Com coceira, inchaço, né? Aquela foto de antes é bem clássica, tá? O olhinho fica inchado geralmente, coça, tá? Pode lacrimejar, né? No sistema respiratório, a gente pode apresentar chiado, edema da garganta, que a gente chama edema de glote, né? Nessas anafilaxias, esse pode até fechar a glote do indivíduo, tá? Falta de ar, parada respiratória. No né, intestino ali, a gente tem, né, sintomas gastrointestinais, a gente pode ter náusea, vômitos, diarreias, tá? E até diarreia com sangue, tá? A gente vai ver que no caso da alergia à proteína do leite de vaca, a maioria das crianças vão apresentar diarreias com sangue, tá? Porque aquele processo que eu mostrei para vocês da desgranulação e liberação de histamina vai ocorrer na porção final do intestino, vai gerar um processo inflamatório intenso ali, né? E vai lesar a mucosa, tá? Principalmente ali a mucosa retal. E aí a gente vai ter a presença de sangue vivo mesmo nas fezes dessas crianças, desses pacientezinhos, tá? Bom, taquicardíacas, né? E também pode acometer o sistema nervoso ali, promovendo convulsões, promovendo desmaio, tá? Então, a arritmia pode atingir todos, praticamente, órgãos ali, tecidos principais do indivíduo, né? Então, gente, outras manifestações clínicas, né? Na nasofaringe, né, no nariz, temos quadro aí de rinite alérgica, né? Quando a gente tem a rinite alérgica, muitas vezes, né, o paciente às vezes pode apresentar rinite seca ou a rinite ali com, né, presença de líquidos, né, presença de secreção. Mas a mucosa, né, independente se está mais seca ou se tem presença de secreção, quando a gente investiga a mucosa ali das narinas, a gente percebe uma mucosa muito avermelhada, né? Então tá ocorrendo todo aquele processo de desgranulação, liberação de histamina naquele local, tá? Então, a mucosa fica avermelhada, acontece as coceiras no nariz, né? Juntamente ali os olhos começam a ficar inchados, o rostinho pode ficar inchado, né? Essa questão da alergia pode acarretar na formação de um pólipo nasal, tá? Seria ali uma patologia secundária, né, que foi induzida, né, pela questão da alergia, de coçar, então pode promover uma lesão e evoluir para esse pólipo, tá? Seria uma lesão secundária. Aqui a gente pode, né, citar a tonsilite, né, ali as tonsilas ali todas, né, edemaciadas pela, né, presença do alérgeno. Urticária, gente, tá? Da mesma forma que eu mostrei para vocês no slide anterior, aquele tá dando para ver melhor, tá mais característico, né? Mas aqui tá mostrando na pele, né, do indivíduo todo, que da mulher, toda essa questão, essa vermelhidão, né, sendo distribuída por toda a pele. Né, aqui nesse quadro. Só, outra questão, né, outra manifestação clínica, a gente tem o eczema de pele, tá? O eczema de pele é todo aquele processo de coceira, edema, tá? Só que nessa questão a gente pode ter ali alguns acúmulos de líquido, né, dentro das células e a formaçãozinha de algumas bolhas também pode acontecer, né? O acúmulo de líquido, formação de bolhas e formação dessas crostinhas, tá? Presentes aí na pele do indivíduo com eczema, tá?
a conjuntivite, tá? Então, nesse caso, a conjuntivite não necessariamente está relacionada à presença de vírus ou uma presença de bactérias, né? Que são os casos mais comuns, conjuntivite viral, conjuntivite bacteriana, né? Inicialmente, é só um processo inflamatório, tá? Ali na conjuntiva. Mas, como a mucosa ela vai ficar alisada, tá? Aí já é uma porta de entrada, tá? Então, o paciente às vezes inicia-se com uma conjuntivite branda, sem associação com vírus ou bactérias, e depois desencadeia, né? A conjuntivite viral ou a conjuntivite bacteriana, porque vai né, enfraquecendo ali, lesando essa conjuntiva, tá? Os pulmões, tá? Então a gente pode ter asmas, quadros de bronquite, tá? Então a gente pode perceber que esses antígenos podem atacar diversas regiões ali do nosso organismo, tá? Então, relembrando, gente, tudo ocorre, né, a partir de uma sensibilização, que a gente chama de sensibilização inicial, tá? A gente produz os anticorpos e depois, né, que a gente produziu anticorpos, no segundo contato com o alérgeno, né, a gente vai ter essa ligação aqui acontecendo, né, e a desgranulação, a liberação dessa histamina, desses compostos vasoativos, né? Quais outros produtos que podem ali ser liberados nesse processo, tá? Então, a gente já falou da histamina, que vai promover essa broncoconstrição, né? A secreção de muco, aumento da permeabilidade vascular, a vasodilatação, né? Também junto aqui a gente tem as triptases sendo liberadas pelos mastócitos, tá? O que é uma triptase? É uma proteína, né? Que vai promover, uma enzima, na verdade, que vai promover a proteólise, tá? Lise de proteínas, tá? Então o tecido começa a ficar lisado, injuriado ali. Se a gente não cuidar, dependendo do órgão que está se manifestando, a gente tem até a perda de parte daquele local, da função daquele órgão, tá? As proteínas dali, daquele local, vão sendo degradadas, tá? Bom, gente, outros, né, mediadores químicos que a gente tem são as sinogenases, né? As sinogenases, elas alteram ali a permeabilidade vascular, tá? Então, também vão promover a vasodilatação, também vai promover o edema, tá? Os leucotrienos, tá? Que vão atrair neutrófilos e basófilos. Então, nesse momento, os leucotrienos estão potencializando a resposta inflamatória ali no local, tá? Que são liberados ali pelos mastócitos, tá? E também as prostaglandinas, tá? D2, principalmente, que vão atuar na permeabilidade do vaso também, tá? Potencializando a vasodilatação e potencializando também o quadro de edema. Então, aqui, gente, o que a gente faz, né? Quais são os testes para a gente verificar se a gente está manifestando ou não alergia, tá? Esse é o teste cutâneo, né? Que é bem realizado ali nos laboratórios, né? Que nos médicos que estudam processos alérgicos, né? Que a gente chama de Prink Test, tá? Então, como que é realizado? A gente pega o antígeno, né, que a gente suspeita ali que o indivíduo tem a manifestação alérgica e põe esse antígeno aqui, né, em contato com a pele do paciente, tá? Lembra que eu falei para vocês que os mastócitos, né, que são essas células envolvidas na alergia, elas estão concentradas principalmente na pele, né? Então, por isso que a pele é um local muito legal para a gente já fazer o diagnóstico, porque os mastócitos estão todos espalhadinhos ali, tá? E aí o indivíduo alérgico já tem o anticorpo circulante,
né? Então, o que a gente comentou? A sensibilidade, ela é imediata, ocorre alguns segundos ali após a administração do alérgeno, tá? Então, com pouco tempo a gente já pode visualizar a reação, se ela é positiva ou não, né? Então, a gente tem ali, né, a reação sendo positiva, que o médico fez uma diluição, né, diluir uma concentração menos diluída, 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000, né? Diluiu um pouco o alérgeno, né? E aí ele percebeu, né, que tanto no mais concentrado ali do alérgeno, quanto que nessa reação, né, aqui na menos concentrado do alérgeno, ele diluiu o alérgeno 1 para 10.000 vezes, né? 10.000 vezes de diluição ali, e ainda deu reação. Então, significa que esse paciente ele é muito, né, alérgico a esse produto, né? Então, quando a gente faz lá nos laboratórios, quando a gente faz nos consultórios dos alergistas, né? Tem os principais, eles colocam o alérgeno do pólen, alérgeno para poeira, ali de pelos, né? Pelos de animais, coloca alérgenos contra baratas, tem gente que tem alergia até contra baratas, insetos, essas coisas, tá? Pode colocar também relacionados a proteínas alimentares, e na hora a gente já tem mais ou menos uma resposta, tá, gente? Só que depois, né, a gente pode fazer outros testes para confirmar isso, tá? Às vezes no laboratório a gente não sai com todas as respostas que a gente precisa, e aí, né, lá no consultório, a gente precisa de fazer um exame laboratorial mais específico, tá? Então, o que a gente detecta, pessoal, no soro, né, do paciente que tem alergia, tá? Inicialmente, gente, a gente vai detectar a IgE total no soro, tá? O que é total? É uma IgE que não é específica, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho alergia, eu aumento muito o meu número de IgE. Eu posso diagnosticar isso de forma total, de forma não específica, tá? Então, para fazer isso, eu uso aquela plaquinha de ELISA, né? E aí eu vou incubar essa placa de ELISA com anticorpos anti-IgE, tá? Não vou ainda entrar na questão do antígeno, não. Anticorpos anti-IgE. E aí, o que a gente verifica, né? Faz aquele bloqueio bonitinho, as lavagens, né? E depois eu vou inserir ali o soro do paciente, tá? O que acontece? Se no soro do paciente, né, tiver anticorpos anti-IgE, né, eu vou ter essa ligação acontecendo aqui, né, dos anticorpos anti-IgE se ligando, e um teste positivo, né? Aqui eu tive mais ligação, seria mostrando um teste negativo, e aqui mostrando um teste positivo. O anticorpo anti-IgE é esse azul, tá? Então, gente, mostrando um aumento de IgE total, tá? No paciente. Então, o que aí já é um alerta, né? Que o paciente pode ter alguma alergia, porque a IgE total está aumentado, tá? Mas ainda esse teste de ELISA, do jeito que ele foi feito aqui, de forma inespecífica, ele não dá uma resposta. Alergia contra quê? Eu vi que o IgE está aumentado, mas ele está sendo produzido contra quê? Especificamente contra quê? Tá? Aí depois que a gente faz esse teste laboratorial, que é o IgE total, a gente vai fazer, né, o IgE contra o alérgeno específico, né? Aí a gente faz um outro tipo de ELISA, e aí a gente coloca, em vez de cobrir a plaquinha, né, com anticorpo anti-IgE, a gente cobre com antígeno mesmo, tá? A gente põe os antígenos lá na plaquinha e aí verifica se no sangue do paciente tem anticorpos contra aquele antígeno, tá? A gente faz isso em um segundo momento. Às vezes, quando a gente vai no médico, o médico já pede os dois, tá? Já pede para fazer os dois testes ao mesmo tempo, tá? Então, a gente vai ter uma resposta mais direta,
que realmente está tendo alergia contra aquele antígeno, né? Contra aquele produto, tá? E aí, gente, como que a gente pode fazer o tratamento para essas alergias, tá? São vários, né? Um dos principais aí que a gente pode comentar, bloqueio dos receptores, tá? De histamina, por exemplo, de leucotrienos, tá? A gente dá o anti-histamínico e o antileucotrieno, tá? Às vezes, quando eu tô conversando com os aluninhos, eu falo, o que a gente faz quando o paciente tem alergia? Aí os alunos falam, professora, dá histamina. Nossa, não é dar histamina, né? Se eu der histamina para o paciente que já está tendo liberação de histamina, ele vai entrar em um quadro ali, provavelmente, de choque anafilático. Não é dar histamina, tá? Que a gente fala sem né? Às vezes entender muito bem. A gente dá um anti-histamínico, tá? Eu tomo um anti-histamínico, que é uma droga, é um produto que vai ali bloquear os receptores, tá? De histamina, tá? Então, eu vou evitar, né, a degranulação ali, vou prender os grânulos ali no mastócito. Então, o objetivo sempre é tentar evitar de liberar aquela histamina para o ambiente, tá? Então, eu coloco uma das opções, né, dar o anti-histamínico, que eu mantenho essa histamina dentro do mastócito, e os que já foram liberados também eu consigo neutralizar através da utilização da droga, tá? Broncodilatadores, que é uma medida aí, né, mais de socorro, né, que para tentar ali aumentar a oxigenação pulmonar, a capacidade pulmonar do paciente, né? E aí, gente, a gente tem também as imunoterapias, tá? Também vão evitar a degranulação desses mastócitos, tá? Na imunoterapia, a gente pode ter, né, ali um processo de indução, de formação de uma vacina, né? Que a gente fala que seria uma tolerização, aos poucos, né? Para a gente fazer com que o indivíduo deixe de ser alérgico, isso demora muitos anos, né? Então, se a gente faz uma vacina, a gente daria ali doses bem baixinhas, bem controladas daquele alérgeno para aquele indivíduo, tá? Para ele tentar produzir, deixar, na verdade, um mecanismo, né? A gente tem um mecanismo que a gente chama de tolerização, né? Para ele tentar ser tolerante, ou seja, não ter mais aquela reação de hipersensibilidade, tá? Um outro exemplo possível ali para fazer o tratamento seria a imunoterapia, tá? Esse é bem legal. O que a gente faz? A administração de anticorpos anti-IgE que se ligam nessa região FC. Então, seria isso daqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou, nesse caso, nesse tratamento, tá? Para alergia baseada em anti-IgE, eu vou bloquear os IgEs, os anticorpos IgEs que foram produzidos contra aquele alérgeno, né? Então, eu tenho um alérgeno e o paciente produz anticorpos IgEs, né? Se esse anticorpo se ligar no mastócito, eu vou ter a desgranulação, né? Então, o que eu coloco? Eu vou bloquear, tá? Os mastócitos por uma proteína, né? Os mastócitos não, os anticorpos, por anti-IgE, tá? Então, aqui, ó, vou desenhar aqui para vocês. Tchau, tchau. Isso. Então, o que acontece? É um anti-IgE, aqui no slide anterior eu coloquei, anti-IgE FC, se liga na região FC, né, desse anticorpo IgE específico que foi produzido. Então, aqui, ó, eu tenho os anticorpos, não estou desenhando, vou colocar de novo. Achei. Adriana. Oi.
Só para ver se eu entendi. Então, no caso, em vez os anticorpos anti-IgE, eles se ligam aos mastócitos, bloqueando a ligação do IgE? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui seria o anticorpo normal, tá vendo que eu tô desenhando aqui? Que foi produzido pelo indivíduo alérgico, que se ligaria ao mastócito. Esse aqui, ó, se ligaria aqui ao mastócito, certo? Quando a gente faz essa terapia, tá? Essa terapia baseada em anti-IgE, eu vou fazer o quê? Eu vou neutralizar a IgE, tá? Seria um anticorpo, sempre essa região FC aqui, ó, é a região que eu falei com vocês, que se liga na célula. Então, o que a gente faz? Um anticorpo de laboratório, a gente promove ali a fabricação de um anti-anticorpo que se liga nessa região FC. E esse aqui, né, não tem a capacidade de se ligar, né, no mastócito, tá? Então, a gente bloqueia essa região FC, tá? Do anticorpo, tá? Então, a gente impede ali, a gente vai ligando ali outros anticorpos contra ele, e aí ele perde essa capacidade de se ligar, tá? Ao mastócito, tá? Então, aqui, ó, por isso que tem esse risco vermelho. Os anticorpos, né? Eles vão estar neutralizados ali, né? Por esses anticorpos aqui que se ligaram a ele. Então, esses anticorpos que são específicos, que foram produzidos contra o antígeno, não conseguem se ligar, porque essa região, esse sítio aqui de ligação, ó, deixa eu mostrar aqui no outro slide. Esse sítio de ligação ali vai estar ocupado, tá? Porque outro anticorpo se liga, né, ali naquela molécula, tá? Quem que perguntou? Foi a Camila. Tá certo. Então, a gente, por exemplo, eu sou alérgica, eu produzo os anticorpos IgE, mas eles não conseguem, ó, ligar na minha célula, porque eles, nessa parte aqui de baixo, que seria a parte que se ligaria na minha célula, ela foi bloqueada, né, pela ação desses outros anticorpos aqui. Tá certo, Camila? Sim, eu entendi. Em vez do IgE se ligar ao mastócito, ele é bloqueado, né? Ele se liga ao anti-IgE. Não consegue se ligar ao mastócito. Entendi. Exatamente. Sim. Exatamente. Tá? Então, gente, era essa parte, né, da aulinha de hoje, que a gente está conversando de hipersensibilidade tipo 1. E aí, gente, eu coloquei para vocês, fiz até um link aí, mas eu já coloquei o arquivo, tá? Aqui, ó, é um trabalhinho, tá? Que a gente vai verificar, a gente poderia olhar vários, tá, gente? Porque a hipersensibilidade do tipo 1 tem muita coisa que a gente pode verificar, assim, tá? Tem muitas manifestações alérgicas de hipersensibilidade tipo 1, tá? Eu coloquei um artigo que eu acho que vai ser tranquilo para vocês, relacionado à alergia alimentar, tá? Poderia ser de rinite, poderia ser, né, de anafilaxia, mas é uma questão também um pouco diferente, né, do que vocês visualizam ali no dia a dia, tá? Então, a alergia à proteína do leite de vaca, tá? Esse é o tema desse artigo aqui. APLV, vocês vão ver que esse artigo tem várias siglas, tá? Então, APLV é alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então, gente, o que é a diferença? Na hora que vocês pegarem esse texto, né, vocês vão logo pensando, né, às vezes em intolerância à lactose, tá? Não tem absolutamente nada a ver esse artigo aqui com intolerância à lactose, tá? A alergia à proteína do leite de vaca é bem mais séria do que a intolerância à lactose, tá? A intolerância à lactose, né, a lactose é um açúcarzinho presente lá no leite, e a gente, né, não consegue ali promover a degradação desse produto, da lactose, tá?
Então, a gente tem até enzimas, né, que são a lactase, por exemplo, que a gente pode tomar e contornar essa situação, se por eventualmente ali, né, ingerir ou quiser ingerir algum produto que contenha leite, tá? Então, a intolerância à lactose tem a ver com isso, né, com essa enzima que está ali faltando nesse mecanismo de degradação, a questão da lactase, tá? Então, o paciente que não tem intolerância, que não consegue, né, promover essa digestão desse produto, ele pode ingerir a lactase e resolver o problema, tá? Mas a alergia é diferente, não é ao açúcar, é às proteínas presentes no leite. A gente tem várias, né, proteínas ali no leite, tá? E o paciente, ele pode desenvolver alguma alergia a alguns daqueles produtos, tá? Então, gente, geralmente as principais, tá, que eu coloquei nesse artigo, é uma alergia que é feita pela IgE, tá? Então, o paciente tem um contato inicial com o leite, começa a produzir esses anticorpos IgE e vai acontecer tudo isso que a gente falou, a ligação nos mastócitos, a desgranulação dos mastócitos, a liberação de histamina, tá? Então, é um quadro que o paciente pode manifestar ali, um quadro mais grave, né? Bem mais grave do que a questão da intolerância à lactose, tá? Pensando, né, nos aspectos patológicos, a gente pode ter sintomas relacionados, né, principalmente ali no esôfago, tá, do paciente, a gente pode ter quadros de esofagite eosinofílica, tá, pode ter processos de sangramento, dor, processos inflamatórios no esôfago, tá, e principalmente também no final ali, tá? Da mucosa intestinal, na mucosa retal, tá? Onde a gente tem ali também a presença de um processo inflamatório, tá? Intenso, que pode gerar sangue nas fezes desse paciente, tá? Então, aquela desgranulação, a liberação de todas aquelas estaminas, de todo aquele produto que é tóxico, né, que a gente conversou, vai lesando, vai promovendo lesões nessa mucosa retal, tá, da criança, até que ela esteja totalmente inflamada e esteja ali, né, lisada, o paciente vai começar a ter a perda de sangue, geralmente sangue vivo, que é liberado ali nas fezes desses pacientes, que geralmente são crianças, tá? Depois dessa alergia à proteína de vaca, na maioria das vezes ela passa, tá? Então por isso que a gente não vê muito em adultos. Acontece em adultos sim, mas é mais comum nas crianças, tá? Então, a gente vai ler esse artigo e eu já deixei ali as perguntinhas prontinhas, tá? Então, vocês vão achar facinho essas respostas aí. Depois a gente vai fazer esse fórum de discussão. Vou perguntando para vocês e, né, vou ajudando vocês a responderem, vou comentando. Se alguém não conseguir responder uma ou outra, não tem problema, que na hora que eu estiver corrigindo, comentando aqui no fórum, eu falo para vocês onde é que tá. Tá bom, galerinha? Vou dar um tempinho aí, então, para vocês.